Ok, então, pessoal, e aí, a prova de vocês, né? São autores do romantismo português, exceto. Então, tem uma alternativa aí, que não é, né? Quem que vocês acham que é? Quem que vocês lembram que colocaram na prova? Vamos lá? Ai. E aí? Já tenho duas respostas, essas duas divergem aí. Isso. Beleza, exato, letra C. Exatamente, letra C, tá? Ah, Isabelle, tem que anotar a Isabelle aqui. Ah, já tinha anotado. Exatamente. Letra C, Manuel Maria Barbosa do Boccaccio, ok? Letra C. Então, esse exceto, quer dizer, é o único que não pertence à escola literária citada, tá bom? Tome bastante cuidado quando aparecer esse exceto, tá? Exceto. O vestibular é craque para ter isso, né? Porque você tem que fazer o pensamento inverso, tá? Ah, esses todos são, mas exceto quer dizer aquele que não é, ok? Entre os autores representativos do romantismo em Portugal, retomaram elementos medievais como tema de suas obras. O mais destacado foi, então, qual daqui, né? Que os elementos medievais estão presentes em suas obras. E aí, pessoal? E aqui? O que vocês acham que é? Aqui eu já posso descartar dois de cara, né? O Júlio Diniz, que ele vai fazer o quê? E aí, o que o Júlio Diniz? É uma literatura mais focada para o campo, né? Na simplicidade. Deixa eu colocar o Ian para dentro. E aí, pessoal? Vamos lá? Primeiro do médio. E aí? Tá na dúvida? A Isabelle tá na dúvida? Você marcou uma, mas eu acho que é outra. A C não pode ser. A C não pode. Nem a B, nem a C. E aí? Mais alguém? Exatamente. D de Deus, né? Exatamente. Letra D. Vamos para a questão. Deixa eu clicar aqui. Questão 3. Certo. Deixa eu colocar ele para dentro de novo. D. Alguns dos maiores expoentes da estética romântica em Portugal no século XIX foram. Quando eu vejo maiores expoentes, significa os autores que mais se destacaram, tá bom? Essas questões foram tiradas da apostila de vocês, tá? E aí? Alguns dos maiores expoentes da estética romântica em Portugal, então cuidado para não confundir, tá? Do século XIX foram. E aí? Tá. Marcela, é a de baixo que você colocou? Ou você ficou na dúvida das... Ah, de baixo, beleza. E aí? Beleza. E aí, pessoal? Marcela colocou... Não precisa ter medo. Isso, muito bem. Vamos lá. E aí? Correta resposta. Letra B, Almeida Garré, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Perfeito. Ok? Bom, vamos lá. O medievalismo, a valorização do passado pátrio, a recriação de lendas tradicionalmente ibéricas constituíram um aspecto importante dos programas estéticos de... Também está na apostila de vocês essa. Né? E aí, a letra 4. Muito bom, Gustavo, Marcela, certinho. Letra A, Almeida Garré e Alexandre Herculano. Ok. Deixa eu ver aqui mais uma.
Fazendo um paralelo entre o romantismo e o arcadismo, podemos concluir que, então eu tenho que ter em mente as características do arcadismo, ok? E compará-las ao romantismo, tá? Então, fazendo um paralelo entre o romantismo e o arcadismo, podemos concluir que o arcadismo prenuncia o romantismo, porque já apresenta ruptura radical com os cânones literários clássicos. Prenuncia, quer dizer que ela vai antecipar, tá? Está antecipando, está prevendo. O arcadismo antecede o romantismo na evasão da realidade pelo... Ai, cáspita, peraí, deixa eu contar aqui. Onde está? Bati a mão sem querer. Aqui. Isso. Vamos lá. O arcadismo antecede o romantismo na evasão da realidade pelo sonho, pela fantasia e pelo mergulho nas profundezas do eu. Ok? Do eu, né? Do eu. O romantismo prolonga aspectos do arcadismo na idealização da natureza, da mulher e do amor. O arcadismo e o romantismo perseguem o ideal de expressão livre de esquemas pré-estabelecidos. E aí, pessoal? Essa aqui tá mais tranquila, né? Vamos lá? Exato, letra C, tá? O romantismo prolonga aspectos do arcadismo na idealização da natureza, da mulher e do amor. Vocês podem notar que nos livros do romantismo é muito característico, né? O que é a idealização da natureza, tá? Da mulher e do amor mais ainda, lembra aquele amor inacessível, aquela mulher perfeita, ok? Tá? Quando tem profundezas do eu, cuidado. Porque, na realidade, profundezas do eu não aparece no arcadismo, não é característica do arcadismo, ok? O arcadismo é aquela literatura simples, tênue, sempre o pano de fundo da natureza, ok? 6. Eurico o Presbítero é narrado no contexto da invasão árabe na Península Ibérica no século VIII, revelando uma das tendências do período romântico que era, e aí? Lembra que eu expliquei para vocês, o Eurico Presbítero, né? Aquele amor, né? Impossível de ser realizado. Lembra disso? E aí? Deixa eu colocar um tchanco aqui. Marcela colocou aqui uma opção. E aí? E aí, pessoal? Tranquilo, Diogo? Obrigada. E aí, pessoal? Lembra? O romantismo ele não passa no século VIII, muito pelo contrário, ele passa no século XVIII, início de XIX, né? Então, eu tenho uma literatura aqui, ó, uma história passada, o quê? No século VIII. Século VIII é o quê? Idade Média. Então, eu tenho a retomada dos valores medievais. Então, é uma história que ela acontece, o pano de fundo dela são séculos atrás, 10 séculos antes, ok? Então, eu tenho certinho, Marcela, a letra A, a retomada dos valores medievais, ok? Mais uma questão. São fatores históricos decisivos para a formação do romantismo. Essa questão foi a única questão que eu senti que vocês deram uma balançadinha, tá? Então, e aí? Quais fatores históricos? Lembra? Eu sempre conheci os slides com contexto histórico, né? Então, qual era o contexto histórico do romantismo? Eu tenho a ascensão da burguesia, a Revolução Industrial, as grandes navegações e a Revolução Francesa. Tem que ter os dois fatores históricos corretos, tá? Então, não adianta só estar um certo e o outro não, ok? E aí, pessoal? Lembrando sempre o seguinte, né? Que eu tenho uma classe que está surgindo, que ela está começando a consumir livros, ou seja, ela ia para a Europa, recebia esses livros que vinham da Europa, não é mesmo? Então, é uma classe que ela lê,
E aí ela lê, fora os livros, né, que vêm da Europa, no Brasil, eu tenho o quê? Os benditos dos livros que eram escritos no jornal, né, nos folhetins, capítulo por capítulo. Quem que lia isso, gente? Quem tinha dinheiro, quem não tinha? Quem tinha dinheiro, porque quem não tinha estava trabalhando no processo que estava surgindo, dava todo vapor da Revolução Industrial, lembra disso? Então tem a chegada dos imigrantes, né? E que eles estavam também, né, no boom da Revolução Industrial. Então São Paulo estava crescendo muito, né? O Rio também estava crescendo muito. Então o processo de industrialização pensando no Brasil, mas na Europa inteira já tinha. Então, que classe que eu tenho aqui em ascensão? A burguesia. E qual é o contexto? A Revolução Industrial, ok? Aqui, letrinha A. Essa foi a questão que eu senti que vocês tiveram dificuldade, tá? Tem sempre que estudar o contexto histórico atrelado às características literárias, tá bom? E a questão 8, em suas composições, mistura tendências clássicas e traços românticos. E aí, qual será que é? Fala, Marcela. Porque o romantismo não pega a Idade Média. O romantismo não pega a Idade Média. O romantismo está no século XVIII, XIX. Aí já não é Idade Média. Entendeu? E a Contra-Reforma, ela vai pegar o Barroco. Tá? A escola literária Barroco. Então, por isso que não dá para ser. Tá? Ok? Essa resposta ela tem que contemplar as duas coisas ao mesmo tempo. Os dois acontecimentos históricos. Tá bom? Então, toda vez que você vê Contra-Reforma, é Barroco. Tá? Ah, tá. A segunda Revolução Industrial é a Revolução Francesa. Não, porque aí são tempos diferentes, né? Eu tenho que pensar no seguinte, romantismo é o quê? É século XVIII, ok? Meados do XIX, predominam no XVIII, meados do XIX. A segunda Revolução Francesa, ela pega, industrial, ela pega final da 19 para 20. Tá? Então, tem que contemplar os dois séculos, as duas ações históricas, tá? Tem que contemplar. E as grandes navegações a gente tem, no Brasil foi descoberta nas grandes navegações, tá vendo? Então, no século XV, né? Princípio de 16, assim. Então, aqui o contexto das grandes navegações é século XV. Também não bate aqui direito, ok? Beleza? Vamos para 8, então. Em suas composições, mistura tendências clássicas e traços românticos. Qual que é? Aqui, lembra, pessoal, que eu tenho a parte do humor também, né? Aquele escritor que ele trabalha um pouquinho do humor, mas também com a mulher idealizada, você lembra disso? Então, nisso eu já, com essas características, eu já descarto Camilo Castelo Branco, que não tem essas características. E eu tenho Júlio Diniz, que é aquela literatura focada mais na natureza e tal. Aí, exato, Marcela. Exatamente. Letra A, Almeida Garré. Então, Almeida Garré vai ser o único escritor, né, romântico que ele vai atrelar as duas pontas. A clássica, que é uma característica Arcade, né, e os traços românticos, tá? De intensidade também. E idealização. Beleza? E a última questão, 9. Fazem parte da primeira geração romântica em Portugal. Quais escritores que fazem parte aqui? Ok? Beleza, Gu, certinho, letra A. Exatamente, Marcelo, letra A. E a 10 é aquela questão da foto, eu já comentei com vocês. Tá bom? Certinho, Fê. Letra A, muito bem. Beleza, então, pessoal, vou colocar no sistema as notas, mas foram notas boas, gostei da avaliação de vocês, ok? Ficou alguma dúvida, algo que eu possa auxiliá-los?
Podem perguntar, fiquem à vontade. Tranquilo? Ok, então tá bom. Amanhã a avaliação nacional de vocês, façam com cuidado, façam com carinho, vocês vão ter um bom tempo para responder a avaliação, tá? Das 9 da manhã às 6 da tarde. Então tem muito tempo para responder, leiam com atenção, beleza? Então os textos, tá? É o momento de vocês verem que vocês precisam trabalhar mais, né? É um momento de reflexão, ok? Então, boa avaliação nacional amanhã para vocês e boa semana, tá? Deus proteja vocês. Isabelle, a hora que eu vi, eu falei, eu não acredito nisso, Isabelle. Eu não acredito nisso. Nossa Senhora! A gente conversa, Isabelle, a gente conversa, viu? Vou colocar, vou colocar as notas no sistema, tá bom? Boa semana para você. Que isso, Ian? Ai, I don't understand, Ian. Que é isso? Boa semana para vocês, pessoal. Ah, é código, né? Deve tá prevendo meu futuro, né? Porque se eu não entendi, filho, o negócio tá feio. Cuidado, hein? Que é isso? Ian, é você que está aqui? É, tá tudo bem? Algum código, né? Algum código, Ian? Tá tudo bem? Né? Pessoal, boa semana. Se cuidem, tá? Não fiquem zanzando por aí, não. Tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Ok? Abraço, Dani. Valeu, Gu. Boa semana a todos, viu? Tchau, tchau, Ian. Tchau, Marcela. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem, ok?